questões vinculadas com Marte e Vênus. Então, Marte, ele é um planeta que, se a gente olhar no sistema solar, ele está para fora, né? Então, a gente tem Terra, Marte. Então, olha que interessante, dos 5 planetas pessoais, o único que está para fora, entrando em contato com os outros planetas, é Marte. Então, se a gente já entende isso, olhando, isso é sistema solar. Isso não estou falando, estou olhando para o sistema solar. Se a gente já entende isso, então a gente já sabe que Marte é masculino e eu preciso ter coragem de ir para o desconhecido. Eu tenho que ir desbravar, que é a energia muito forte do guerreiro. Vênus já é um planeta feminino, ele está para dentro, então ele está entre o Sol e a Terra. E fala de aspectos mais introspectivos. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês no mapa astral, para a gente entender Vênus e Marte. Porque existe uma lógica, né? Principalmente essa lógica está relacionada com feminino e masculino. É muito interessante. Quando a gente olha a mandala, Fred, a gente, para a vida fluir, olha que interessante, para a vida fluir como um reloginho, eu tenho que trabalhar masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, que está um pouquinho relacionada, Fred, com essa questão de Forrati e Kundalini. Eu tenho que trabalhar esses 2 eixos, feminino no sentido mais para baixo, né, o triângulo para baixo, e o masculino no triângulo para cima. Quando eu trabalho isso, o que eu estou trabalhando? Meu chakra do coração, eu estou trabalhando a estrela de 6 pontas. Então a gente precisa trabalhar esses 2, não dá, é parceria, né? E o que acontece? A gente tem aqui Marte já no primeira casa. Isso é muito importante. Então, ou seja, eu tenho que ter impulso, Fred. Se eu quiser conquistar qualquer coisa, eu preciso ir para a vida, né? Não dá para a gente ficar sentado. Então, o que a gente acabou de fazer? Vamos ter um impulso, vamos fazer alguma coisa e vamos agir. Então, é essa capacidade de você conseguir sair de situações que às vezes você não consegue agir. E é interessante a gente falar que uma casa anterior é uma casa 12, é a casa de peixes, que geralmente é uma casa em que a gente tem aspectos inconscientes que nos deixam enclausulados. Sabe aquela questão de ser vítima? Ah, não dá, não pode. O conformismo, isso tudo é casa 12. Ah, mas a vida é assim. Então, ou seja, se a pessoa está tendo esse tipo de comportamento, ela não está trabalhando seu Marte. Porque Marte, ele fala o quê? Você tem capacidade de ter liberdade pessoal, agir sozinho, né? Ter autonomia, ter capacidade de você ir aonde você quer ir. O que acontece? É que, às vezes, esse espaço-tempo que você trouxe indica que o seu Marte, às vezes, não está muito legal, não está fluente. Por exemplo, Marte em Libra. É o Marte que faz com que a pessoa não consiga agir sozinha. E é desafiador, porque ela vai ter dificuldade no quê? Na conquista, na mobilidade, de ir e vir, né? Então, isso é muito interessante para que a gente possa compreender. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é impulso, afirmação. Vou trazer um exemplo para você. Quando a gente vai numa festa, né? Aí vai depender muito do Marte de cada um. O Marte representa a nossa liberdade sexual, nossa libido, a nossa maneira de chegar, é a nossa forma de conquistar. Então, vamos imaginar numa festa, Fred. Tem aquela pessoa que chega assim, né? Pá! Então, quando eu me afirmo, eu estou aqui. Você entende que eu estou separada das outras pessoas e eu tenho capacidade de me afirmar? Eu estou aqui. Isso faz com que as pessoas me enxerguem. Não é interessante isso? Se eu chegar tudo miudinho, tipo, não quero que ninguém me enxergue, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a sua capacidade de atração, que é Vênus? Não existe. Você não vai ser notado, né? Não vai ser notado. Então eu preciso dos 2, né? Eu preciso dos 2. Então Marte é essa capacidade e Marte rege o sistema muscular. Então é o tônus, né? Você que é ator, você que é cantor, você sabe, você tem que ter presença. E eu preciso ter presença no corpo físico. Então, ou seja, o corpo físico ele é super importante. E é representado com a casa 1, ou seja, a aparência física. É a primeira coisa. E não é isso quando a gente vê uma pessoa, cartão de visita. Em qualquer coisa que a gente vê. Pode ser comprar alguma coisa, conquistar uma casa, conquistar uma pessoa, conquistar, sei lá, qualquer coisa. É o cartão de visita, é importante, né? É o muro da casa. Se eu já vejo o muro da casa todo... Você acha que eu vou entrar? Você entra? Não entra. Não. Isso que é interessante. Então, é importante... Eu falo assim, Fred, que o mapa astral ele é o RG astrológico. E todo mundo tinha que fazer.
porque ele é a incidência dos astros em nós, porque a gente é um sistema solar, né? Pequenininho, Sem mas dúvida. mas a gente é um sistema solar. Então, e aí o que acontece? A gente depois vem, logo em seguida, tem Vênus. Por quê? Vamos entender isso. Marte é o impulso. Por exemplo, assim, eu quero um sorvete. É um impulso, eu quero conquistar aquilo. Aqui, touro, Vênus em touro, é a capacidade de posse. Então, uma coisa que é interessante, primeiro eu tenho que ter o desejo, querer. Não tem aquela famosa frase? Querer é poder. Eu Uhum. quero. Então, ou seja, eu preciso ter essa, sabe? É o instinto animal. Sabe quando a gente vê o leão querendo pegar a sua presa? Porque ele quer dominar e ele quer ter aquilo como posse. Isso que eu acho que é o mais interessante. Então, se eu não tiver essa garra de ir, como é que eu vou me apossar a algo? Não existe, Pois né? é. Ou mesma coisa, eu quero fazer o sorvete em casa. Então, ou seja, eu tenho que ter o impulso, o que eu quero, né? Bem definido. E aí a Vênus em Touro, ela é super bonita porque ela agrega matéria. Então tem que aprender a agregar matéria. Então, isso que é interessante. Quanto mais eu agrego matéria em mim, mais eu fico valorizado, mais eu fico atraente, né? Exemplo. Só que também isso vai depender muito do que, Fred? Nível de consciência. Sem Porque dúvida. às vezes você pode valorizar alguma coisa e o outro pode valorizar o outro, que é nível de consciência, não tem jeito, né? Uhum. Não há Pois é. como a gente. E por isso que eu falo, o parâmetro de atração e conquista é diferente para cada pessoa, né? Está relacionado com o mapa astral, sim, mas também com o nível de consciência, né? Isso que é muito interessante. Então, exemplo, um Marte de humanitários, né? Quando a gente vê pessoas que têm, tipo, Martin Luther King, olha a força desse homem, mas para ele estava numa conquista o quê? De uma causa coletiva, né? Então ele tem esse poder, e esse poder é importante porque ele faz agregar. Não tinha uma massa, uma multidão perto dele que vinha, uma força, uma energia. Então esse Marte, ele na verdade a gente tinha que usar isso para causas coletivas, para o mundo e não só para nós, assim, uma coisa egoísta, né? Não podemos, porque se fica uma coisa muito egoísta, eu esqueço que tem consequências, né? Então, Uhum. essa Vênus em Touro, ela vai trazer o quê? A capacidade que você tem de agregar valor, ver valor, cuidar, né? Então, ou seja, o cuidado está relacionado, por exemplo, assim, uma pessoa que faz um quadro, pinta. Existem vários tipos de pintores, mas por que que aquele tem mais uma questão de apreciação? Porque, sabe, é diferente eu comprar a tinta X e a tinta Y, não é? É diferente. Exemplo, eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você for comprar roupa, isso tudo é Vênus. A gente acha que não é, mas é. Porque faz parte do processo de você se montar em tese, né? Porque você vai agregando valor para você ser alguém desejável. Então, a Vênus no nosso mapa astral mostra como a gente vai ser desejável. Porque a gente só vai trocar com outro que vai ser Vênus na casa 7 quando a gente tiver o que? Autoestima, alto valor e ser desejável. Não é isso?